Ok. Então, estamos concluindo, se não hoje, na próxima semana, a série Retorno. Falamos da reunião fechada que Jesus teve com os discípulos ali em Mateus 28, a partir do verso 16. E aí entrou o fazer discípulos, o ser discípulo, o anunciar o evangelho do reino, o senhorio de Cristo, os efeitos da bondade de Deus na nossa vida, anunciar esses efeitos, né? Como Deus foi misericordioso com nós, para com todos nós. Semana passada falamos sobre arrependimento e hoje, dando continuidade, falaremos sobre batismo, batismo nas águas. Mas aí você poderia perguntar ou questionar, mas esse assunto não é para o novato, não é para anunciar para as pessoas que não conhecem a Cristo e falar da porta que é crer, se arrepender e batizar? Mas o batismo também, irmãos, serve para nós na caminhada. Precisamos lembrar o que foi o batismo, o que representou e o que representa o batismo nas nossas vidas. Né? E o texto de referência é Mateus, continua sendo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Que Jesus diz lá, fala para os discípulos, estou aqui parafraseando: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não só em Vitória da Conquista, não só nas cidades circunvizinhas, não só na Bahia, não só no Brasil, mas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o texto segue. Então vamos dar relevo nessa noite ao batismo. O batismo, Jesus tem a sua experiência, ele foi batizado, está lá nos evangelhos. João Batista, ele já anunciava a respeito do batismo de arrependimento, e a gente vai ver aqui alguns pontos a respeito disso. E vamos citar o que os apóstolos agiam, ou faziam, ou falavam a respeito do batismo, até chegar aos nossos dias. E eu vou convidar nessa noite para estar com a gente, Éder, para nos ajudar a falar de um tema tão relevante que é o batismo. Muito bem. Boa noite aos irmãos, que eu não dei boa noite. Estão me ouvindo bem, né? Tá legal? Sim, tá ok. Ok. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fiz aqui para falar sobre o batismo. É interessante Deus foi me lembrando o porquê do batismo, né? Para quê? Qual o objetivo do batismo? E aí eu voltei aquilo que já foi ministrado, aquilo que os irmãos compartilharam na semana passada, retrasado e tudo mais, mas eu fiz só um resuminho bem breve, que os irmãos já sabem, mas é interessante para a gente dar essa sequência, de falar a importância do batismo e o porquê é necessário para nós hoje. Lembrando da época da criação, que o Senhor fez, Deus fez o homem conforme, né? Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós somos criados perfeitos. Por quê? Porque nós éramos a imagem e semelhança do Senhor. Mas, como os irmãos já sabem, não precisa entrar em detalhes, houve uma rebelião. E essa rebelião fez com que a desobediência viesse e reinasse sobre o homem. E através dessa desobediência, o homem deixou de ser a imagem de Deus
morrendo espiritualmente. Então, o homem e Deus, eles tinham aquele convívio diário, eles estavam junto a Adão, conversando sempre com Deus e tudo mais, mas por conta dessa desobediência, houve essa quebra, vamos falar, onde iniciou um caos humano, um caos onde as pessoas, a partir de Adão, a criação, eles deixaram de ter esse livre acesso, essa livre interação com Deus, porque espiritualmente eles estavam mortos. A palavra fala que por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre. Então, assim, teve consequência. O Espírito do Senhor, ele deixou de estar em sintonia com o homem. Por quê? Porque o Espírito do homem, naquele momento, ele quebrou, vamos falar, estava morto. E aí, precisava resgatar, precisava reestruturar essa ideia. Nós sabemos do plano e projeto de Deus, o propósito de Deus é de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Mas para que essa família voltasse ao início, precisava acontecer algo. E, adiantando, chegamos em Cristo Jesus. E aí, tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, de Efésios 2, 1. Efésios 2, 1 a 3. Que fala exatamente qual era a situação do homem antes de Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Estávamos dessa forma, essa era a nossa situação, essa era a nossa realidade era essa, totalmente afastado do Senhor e merecedores da ira. Por quê? Porque o pecado estava reinando, a vontade, a questão do ser independente estava reinando sobre toda a criação, a desobediência e por aí vai. Então, estávamos andando mortos, como se fôssemos zumbis, né? Um morto, vamos falar, um morto-vivo. E isso que aconteceu. E o que acontece? Hoje, nós, vivos, nós não relacionamos com o morto. A gente não vai lá no cemitério e começa a conversar com os mortos e tudo mais. Não existe isso. Não tem lógica. Então, foi exatamente o que aconteceu ali. Deus vivo, espírito vivo, eu, Éder, morto, não tem como um relacionar com o outro. Por isso veio Jesus, e através de Jesus, ele nos trouxe e nos aproximou de volta ao Pai. No versículo 4 e 5, no mesmo texto de Efésios, diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo e ele deu essa vida para nós. E aí, porque nós estávamos ainda mortos, né, nas nossas transgressões, mas nós recebemos essa nova chance através de Cristo. E aí no versículo 10, ele pega e diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, o que aconteceu? Tudo isso, Jesus veio para que a gente lembrasse lá do início. Eu comecei falando que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o versículo 10 ele fala exatamente isso, lembrando da nossa origem.
A palavra fala que nós somos a criação de Deus, feitura, né? E traduzindo é obra-prima, né? Como se Deus, né, tivesse nos desenhado. E assim, com uma forma assim tão detalhe. E aí, quando eu estava até pensando sobre isso, sobre a obra-prima, e eu estava lembrando, não sei se vocês estão vendo, aqui atrás tem um quadro. Quem pintou esse quadro aqui foi minha cunhada. E quando nós estávamos noivos, e aí Márcia e eu estávamos noivos, aí ela falou, no casamento de vocês, o meu presente vai ser um quadro. E ela pegou e começou a pintar, e pintar, e pintar, mas demorou para entregar para a gente esse quadro. Mas entregou, tá registrado aí, entregou. Mas o que acontece? O trabalho que dá para fazer um quadro, né, porque é muito detalhe e tudo mais, e requer muita atenção. A palavra fala que nós somos a criação de Deus, essa obra-prima. Então, todo o trabalho, todo o projeto, todo o empenho de Jesus para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto demais desse texto. Por quê? Porque lá atrás o Senhor havia nos desenhado e cada detalhe, sabia até dos cabelos, que eu tenho bastante cabelos e tudo mais, tudo, ele foi desenhando. Que tamanha perfeição, que tamanha graça a nós, mesmo sem merecermos. Então, ele fez tudo isso, por quê? Porque ele precisava a gente precisava voltar para o início. E para voltar para o início, estando morto, eu não tinha como essa condição do morto, de um zumbi voltar a se relacionar com o Pai. E aí, como vou iniciando, né, esse texto que você já iniciou aí, Mateus 28, 18, 20, que os irmãos já conhecem e conhecem muito bem, e fala: ide, fazei discípulos, batizando e ensinando. O Senhor nos deu uma sequência. E essa sequência é interessante, Carl, da gente, né, meditar e colocar em prática exatamente nessa ordem que o Senhor falou. Muitos, infelizmente, não têm essa sequência e agem de acordo com a sua revelação, né, a revelação própria, mas deixam de seguir essa ordem. E se está citado, se está escrito essa ordem, com certeza não é em vão que o Senhor colocou assim. Mas antes de falar sobre Mateus, eu queria lembrar os irmãos do texto de João 3, de 3 a 6. Para que tudo isso fosse confirmado, essa atitude nossa, essa nova atitude em Cristo em relação a Jesus, precisava acontecer algo. E é exatamente o que está ali em João 3, 3 a 6. Vou começar a ler, sim. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, João 3,16 é um texto muito conhecido, mas interessante quando você fala da ordem, né? Você pegar aí essa ordem que está em Mateus 28, mas assim, se a gente pegar Marcos, capítulo 16, verso 16, essa ordem ela se torna ainda muito mais específica a respeito do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Por que é importante você falar dessa ordem? Também, e especificamente a respeito do batismo? Porque há um pensamento cristão, e aí vem parte da Igreja Católica, alguns segmentos do protestante, né? De que, por exemplo, na Igreja Católica, a ordem é batiza, crê, não, batiza, é salvo e crê, lá na frente, quando se torna adulto. Digamos, no grupo evangélico, crê, salvo e, depois de um estudo, é batizado.
né? Então, dá e o texto que você citou aí de Mateus fala primeiro, é batizado e é ensinado as coisas a respeito do reino. Sim. Tá? A gente vai E, voltar a falar sobre isso, sim. mas... Não, e é interessante, né, essa questão dessa ordem, Cal, porque quando eu estudo, quando eu estou lendo, eu faço vários filmes e começo a imaginar um tanto de coisa. E eu comecei a imaginar, a mais nova é a Andressa. Imagina a Andressa na barriga de massinha e eu começo a ensinar a Andressa. Ó, filha, um dia você vai aprender soma, subtração, você vai aprender a fórmula de Bhaskara, você vai entender da vida, é isso, 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 presidente, isso, dentro da barriga de massinha. Não tem lógica uma coisa dessa. Mas a partir do momento que ela nasce, as coisas vão acontecendo. Então, Massinha, Andressa nasceu, e aí, gradativamente, o papel de Márcia, o meu papel é ensinar e instruir Andressa no caminho que ela deve andar. Mas para que eu instruísse ela, ela precisava nascer. E aí esse texto de João 3, a 6, diz exatamente isso, nos lembra isso. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, nesse momento, ele traz para a gente a importância e a necessidade do nascer de novo da água e do Espírito. E nesse caso, hoje nós estamos falando o nascer de novo da água, que nós sabemos representado pelo o batismo. E nessa ordem que você mesmo comentou, como é importante primeiro nascer de novo, porque foi o que o senhor falou, ir de fazer discípulos batizando. Então, primeiro é o nascer de novo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e depois colocar em prática aquilo que o Senhor tem ordenado, aquilo que o Senhor tem falado para a gente. Então, o exemplo básico e que nós devemos seguir e seguir à risca é exatamente esse, de primeiro confessando o senhorio de Cristo, confessando, tendo fé, crendo, é algo automático. Como você disse, alguns inverteram essa posição. E a gente sabe que ministram cursos para o batismo, isso e aquilo, mas dão tempo e ainda trata as pessoas como se fossem do nosso contexto, não sendo. Então é algo assim muito importante a gente levar ao pé da letra, e não só ao pé da letra, mas assim a revelação da forma que Jesus nos ensinou. E Jesus, então, deu esse exemplo, nos ensinou que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, e não só Jesus, mas os apóstolos também. Então, logo depois que Jesus começou a falar, logo que depois Jesus começou a ensinar, os apóstolos viram como que era isso, eles tinham a revelação. E é interessante a gente falar também, Carl, do que não é o batismo, porque muitas vezes, se a gente parar, o que é o batismo? É algo simbólico. O batismo é um testemunho simples, público da nossa fé. A gente reúne todo mundo, vai lá, batiza para que os outros vejam que eu sou uma pessoa diferente. O batismo não é isso. O batismo não é uma cerimônia. O batismo é algo assim tão real e importante que está nos unindo ao corpo de Cristo, à família de Cristo. E os apóstolos, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, lembrar, os apóstolos eles traziam para a gente essa clareza de uma forma assim tão extraordinária. Eles levavam isso a sério, não só os apóstolos, como as pessoas que pediam para ser batizados. Por quê? Porque eles entendiam que não era algum simbolismo,
algo simples que era para mostrar para as pessoas ou tudo mais. Eles entendiam que eles estavam abrindo mão da sua maneira de viver, da sua maneira de agir. Semana passada, Anderson ministrou sobre arrependimento. Então, o arrependimento era claro e visível ali na vida deles, que eles falavam, é isso que eu quero. E o que me impede de ser batizado era algo instantâneo, algo imediato. Foi? Não, é verdade. Eu ia citar, justamente para a gente ganhar tempo, nove experiências que existem ali no livro de Atos. 9. E todas elas têm algo assim que em comum, tá? Seguindo uma ordem, vou apenas citar os textos, tá? E a experiência. Pedro, com aquela multidão ali após o Pentecoste, em Atos capítulo 2. O texto diz que quase 3.000 pessoas foram salvas e batizadas num só dia. Ora, a Bíblia não cita lá, vamos ficar aqui todo mundo em fila, vamos preparar para o batismo. Não, eles receberam, porque eles entenderam, e o segredo está aqui, porque eles entenderam o evangelho do reino que fora pregado. Não foi qualquer coisa. E fazendo um Imagina 3 paralelo. mil pessoas, imagina aí 3 mil pessoas fazendo uma fichinha, olhando um por um, conversando, você é de onde, para onde vai, o que você crê. Se a pessoa era fumante ou não fumante, qual era a prática do pecado. Não. É o que representava o batismo. Sim. O crer, o se arrepender e ser batizado. Logo em seguida, no capítulo 8, narra a história dos samaritanos, né, que eles ouviram a respeito de Jesus, eram batizados, mas ouviram a respeito de Jesus, batizados, o batismo de João, batismo de arrependimento. Paulo batiza em Cristo. Em seguida, ainda no capítulo 8, vai falar daquela história conhecida de Filipe e o eunuco. Eles estavam num carro, possivelmente numa charrete ou algo similar, e durante ali aquele percurso, Filipe falando de Jesus através do livro de Isaías, aí fala sobre batismo. Ele avista a água e pergunta para Filipe, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe fala, é lícito batizar, basta você crer, que é um dos elementos necessários para o batismo. Aí no capítulo 8. No capítulo 9, a gente vai ver a experiência de Paulo. Paulo conhece a Cristo e foi o caso que mais demorou. Quanto tempo? Apenas 3 dias. E Ananias, ao chegar para Paulo, ele pergunta, por que te demoras para batizar? E aí ali ele é batizado, porque não tinha ninguém para batizá-lo. Mais adiante, a gente vai ver no capítulo 10 de Atos, a história de Cornélio. Pedro vai falar de Jesus para aquela casa e Cornélio e toda a sua família é batizado. Seguindo aí, mais adiante, a história de Lídia. Não me lembro a cidade. Paulo sai para um lugar com os discípulos para orar, e o lugar era um lugar bem apropriado, era próximo de um rio, e havia lá algumas mulheres, e Paulo começa a anunciar o evangelho. Uma dessas mulheres, chamada Lídia, se converte, e ela morava próximo ali à casa, e o texto fala lá em Atos 16, que ela foi para casa, chamou Paulo e quem estava próximo,
e a casa dela crê em Jesus e foi batizada no mesmo dia. E nessa mesma linha, Éder, Atos 16 vai contar a história do carcereiro e da família dele. Então, os irmãos já conhecem essa história. O carcereiro ia tirar a própria vida, porque as correntes foram soltas. E Paulo fala de Jesus e ele pergunta: o que eu devo fazer? E ele fala: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso já era tarde da noite. Provavelmente o carcereiro chama a família dele, morava ali próximo, e eles creem em Jesus e são batizados ali mais de meia-noite, toda a casa dele. E chegando aí para os dois últimos casos, o de Cristo, que era um dos principais da sinagoga, ali, se eu não me engano, na cidade de Corinto. Aquele homem conhecia o Velho Testamento e houve revelação. Havendo revelação, automaticamente ele foi batizado. E, por fim, os 12 efésios que foram batizados, foi ensinado que deveria ser batizado, eu troquei com os samaritanos, ser batizado em Cristo. Então, esses nove exemplos, ou casos ali contidos no livro de Atos, revela algo em comum, não só da importância do batismo, mas da urgência de ser batizado. Outro dia alguém nos questionou: mas você vai batizar, não é melhor esperar 6 meses, ou a pessoa dar os primeiros passos? Se a pessoa crê, e aí são os dois elementos que precisa ou que são necessários para o batismo, que é crer, que o próprio Jesus fala sobre isso, quem crê e for batizado. E a experiência lá de Filipe e Eunuco. Se você crê, é lícito batizar. Ele diz que cria, o eunuco, né? Cria, que Jesus era o Senhor. E a segunda coisa é arrependimento. Todos esses casos a gente vai ver uma experiência de arrependimento. A pessoa entendeu que Jesus é Senhor da vida dele, que aqueles sonhos que a pessoa tinha, né? Nós tínhamos sonhos e nós deixamos esses sonhos aos pés da cruz para servir a Cristo. Não é? Precisamos, né, o crer, exercitar a fé e crer que Jesus, a vida é obra de Jesus, né? Crer que Jesus sempre existiu, exercitar a nossa fé crendo que Cristo é o Filho de Deus, que ele foi perfeito, irrepreensível, né, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. A gente precisa fazer com que a fé, o crer e o arrependimento andem realmente juntos. Eu me lembrei também do exemplo que Anderson deu, colocando, né, a folha dentro do livro. Uma coisa interessante que eu ouvi alguém falando uma vez, eu vi uma administração, que se você pegar esse livro, no caso ele falou a Bíblia ali, se a gente pegar e jogar dentro da água, o que vai acontecer? A Bíblia toda e esse papelzinho dentro vai ficar tudo encharcado, vai ficar tudo molhado, tudo vai se tornar uma só coisa, porque vai ficar tudo grudado e vai ser ruim da gente tirar. E a palavra fala lá em Gálatas, Gálatas 3, 26 e 27, eu gostaria de ler com os irmãos, exatamente isso, do nosso papel, da nossa função, da nossa situação, a partir do momento que nós exercitando a nossa fé, crendo, nós sendo batizados, o que acontece? Gálatas 3, 26 e 27. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aí o crer, a fé, somos filhos de Deus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, nesse exemplo que Anderson deu, é bem isso.
nós estamos revestidos em Cristo. Jesus veio e nos abraçou. E essa palavra, revestidos, é mergulhado, estamos mergulhados em Cristo, nós estamos enxertados em Cristo. Nós temos estudado com os solteiros e temos falado sobre a função da raiz. A palavra fala, né? Enraizados nele. Então, assim, e lembrando mais uma vez daquele texto que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Ele deslocou de um lugar, o transplante, né? E nos enxertou, nos colocou. Então, quando a palavra fala que em Cristo foram batizados, de Cristo vos revestires, nós somos revestidos totalmente de Cristo. Amém? Amém. E esse texto que você leu de Gálatas, ele vai mostrar o principal sentido e significado do batismo. É ser unido nele. Então, se alguém me perguntar, o batismo serve para quê? É um ritual? É uma cerimônia? É algo externo? É para mostrar para as pessoas? É dar um testemunho público? Não necessariamente, porque alguns casos desses que eu citei aí, que não tinha público. Por exemplo, o carcereiro lá de madrugada, quem era o público ali? Né? Mas é ser enxertado, é ser unido a Jesus. Nós somos unidos a Jesus. Então, esse é o principal sentido e significado do batismo. Eu queria ler um texto, Hélio, que está lá em Colossenses, capítulo 2, verso 12. Então, o primeiro ponto do sentido do batismo, você já trouxe, Hélio, você já emergiu aí, é ser unido a Cristo. Mas olha Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Com ele quem? Com Cristo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui serve para a nossa realidade. Já encontrei alguns irmãos com dificuldade com o pecado. Por quê? Porque faltou essa clareza na vida deles a respeito do significado do batismo para ele. Porque o batismo, segundo esse texto, revela que nós fomos mortos em Cristo. Quando submergimos na água, o velho homem ficou ali na água, foi sepultado. Outro dia, eu conversando com uma irmã, ela disse assim, ela usou essa expressão: mas eu sou assim mesmo. Eu não aguento. Eu começo a escutar coisa, eu não aguento e falo. Eu sempre fui assim. Aí é zumbi. Porque ela está querendo ressuscitar ao que morreu. No batismo, a velha natureza ficou lá. Então eu não posso mais agir como eu agia. É diferente da pessoa ter dificuldade. Aí é uma outra história. Então, irmãos, a Bíblia fala que o velho eu foi morto ali no batismo, junto com Cristo. Quando Cristo estava na cruz, ali representava a morte de Cristo e a nossa velha natureza. Né? Então, fomos unidos a Cristo, e no batismo, experimentamos da morte, da nossa morte, da velha natureza. Amém. E tem um texto também, Carl. Depois a gente até passa para os irmãos esses textos, porque não tem como não citar esses textos, né? Verdades.
mas de Romanos 6:3, que fala exatamente isso daí. Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então é exatamente isso, né? Nós temos, somos um. Eu preciso me identificar tudo aquilo que eu preciso identificar tudo aquilo que aconteceu. Eu me lembro, eu não sei se a Amanda vai lembrar, que a Amanda era muito pequenininha, mas no dia do meu batismo, em 97, foi exatamente o dia do batismo de Rafael, irmão de Amanda. E eu já falei em alguma situação aí, mas quando era um domingo, quando eu saí de casa, eu acordei, eu já estava, Cal, tão cheio, mas tão cheio de Deus, e ao mesmo tempo um temor porque eu era adolescente e eu sabia que a partir daquele dia a minha vida ia ter que mudar radicalmente. Eu nasci praticamente no lar cristão, né, desde 1 ano de idade, então eu cresci e tudo mais, mas eu sabia que no dia do meu batismo algo seria diferente. E quando eu entrei no carro e fui até o local para o batismo, eu já fui chorando e não conseguia segurar, não conseguia segurar. Chegamos lá no local, na piscina, e todo mundo alegre, conversando um com o outro, e eu quietinho no cantinho lá, e chorava, 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 e não parava de chorar. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que naquele momento eu estava me unindo ao corpo de Cristo, eu estava me unindo a Cristo, e a partir daquele momento a minha vida seria totalmente diferente daquilo que eu estava vivendo até ali. Então essa decisão interior é a principal. Se eu não tivesse essa fé, sabendo que naquele momento eu estava me unindo ao corpo de Cristo, ao Senhor e à igreja e tudo mais, seria só um simples mergulho. Seria só entrar na água e sair, estava calor, então ia tal, beleza, ia refrescar, e aí não ia produzir vida. Mas o batismo produz vida. Por quê? Porque antes nós estávamos mortos, eu estava morto. Então, a partir do momento que eu reconheci o senhorio de Cristo na minha vida, desci as águas, eu fui, como você falou, eu fui unido a Cristo e ao corpo de Cristo. Eu fui unido à família do Senhor. E aí foi interessante, quando eu saí ali das águas, me deu uma alegria assim tão grande, tão imensa, que eu começava a chorar e orar e tudo mais, e abraçar os irmãos. Eu comecei a enxergar o corpo de Cristo de uma forma diferente. A gente sabe que existe um preço, e até um outro testemunho breve disso, que eu lembrei, estávamos em uma cidade, e eu acho que Jorge, a gente estava junto, e aí a gente estava ministrando, e aí uma pessoa participando dessa reunião pegou e falou assim, eu não vou querer me batizar, não. Aí olhamos para ele, mas como assim, né? Não vai querer batizar? Ele falou, não, é porque se eu batizar, eu vou precisar mudar. E eu vou precisar fazer um tanto de coisa que eu gosto de fazer hoje. Então, por conta disso, eu prefiro só ficar ouvindo. E aí, explicamos, né? Respeitamos esse entendimento dele, né? Mas aí demos uma sequência. Mas eu achei interessante essa atitude dele, porque ele sabia que precisava mudar. Ele sabia que a partir do momento do batismo, o real significado do batismo. E ele fez o cálculo dele. Ele calculou: será que vai ser interessante para mim o batismo ou não? Será que eu vou ganhar? Eu vou perder? O que vai acontecer? E aí ele fez o cálculo dele, da maneira que ele enxergou, e naquele momento ele não optou pelo batismo. Você citou aí Romanos 6, o versículo 3, né? Falou de morte. Sim. Mas vamos Sim. ler aqui mais 2 versículos desse capítulo. Olha o versículo 4, irmãos. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui está falando não só da morte, mas também da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Olha o versículo 10 e o versículo 11.
Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, isso é revelador. O batismo que nós experimentamos, traduzindo aqui, nós não precisamos mais pecar, nós não precisamos mais depender ou ter essa influência tão negativa do velho homem. Eu me lembro, eu falo isso abertamente, quando solteiro, eu tinha problema de impureza sexual. Esse texto foi revelador na minha vida. Eu não precisava mais fazer aquilo porque a Bíblia fala para eu considerar morto para o pecado. Eu não precisava mais. Aleluia! Então, irmãos, isso é para nós. Andemos em novidade de vida, não precisamos mais. Aquele sentimento de raiva, aquele desejo de grudar no pescoço de alguém, de cobiçar, de ser tentado para um monte de coisa. Nós não precisamos mais servir a nossa carne, nós não somos mais escravos. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo. É isso que esse texto está dizendo. Então, trazendo aqui, só para a gente estar amarrando a ideia. O batismo, ele representa ou significa a nossa união com Cristo, a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo. Mas o batismo também significa uma purificação. Eu queria ler. Não, eu não vou ler, vou citar aqui. Levíticos 14, Levíticos 15, Levíticos 16, fala de um processo de purificação que era feito mediante ao banho. Então, os judeus conheciam a respeito do batismo. Era uma prática, os banhos. A mulher menstruada, ela precisava se banhar para se purificar. Então, quando João Batista começa a falar sobre o arrependimento, os judeus já conheciam, e o texto interessante, que tem 2 capítulos do livro de João, que relata dá alguns detalhes a respeito de João Batista e de Jesus. Então, João Batista ele começa a falar sobre arrependimento para purificação dos pecados. E é essa expressão que Ananias fala para Paulo, quando Paulo é batizado, seja batizado para purificação dos seus pecados. É verdade que quem nos purifica do pecado é o sangue de Jesus, mas quando isso acontece? No batismo, quando cremos e somos batizados. Então, o batismo, irmãos, é um momento de purificação. E Jesus participou do batismo. E ele também batizava. É isso que está lá. Os textos que eu citei para vocês, está lá no livro de João. João capítulo 2. Vamos ver rapidamente. Eu sei que o tempo não é muito favorável, mas acho que vale a pena a gente ler esses textos, para a gente entender um pouquinho como é que era essa lógica do batismo. João capítulo 2, capítulo 3, verso 22. João, capítulo 3, verso 22. Depois daquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, aí o texto diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas, para lá corria o povo, e era batizado. Capítulo 4,
No início do capítulo 4 diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, aí o texto fala assim, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Veja bem, o que eu quero trazer aqui? Esse último versículo, essa última parte que eu li, é porque João Batista era uma ameaça para o judaísmo, a religião judaica. E João estava batizando muita gente. E Jesus estava batizando os fariseus, ouviram ou souberam que Jesus estava batizando mais que João Batista. Então a ameaça era uma ameaça maior. Aí o próprio texto diz, se bem não era Jesus que batizava, eram os discípulos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o batismo, dada a sua importância, ele tinha esse papel também de purificar, arrepender da condenação do mundo e purificar as nossas vidas. E por último, Éder, você citou o significado, né? O último significado do batismo, que é a nossa introdução no corpo de Cristo. Você falou da sua experiência quando você foi batizado. Eu me lembro também da minha experiência. Eu me converti num retiro e fiquei mais de 6 meses tomando um curso para o batismo. E me lembro do dia 19 de setembro. Hoje, 19 de setembro. Parabéns. Glória a Deus. 19 de setembro, lá na Nova Sião. Só um detalhe, viu, irmãos? É uma curiosidade. Na hora do batismo, o pastor Ivanilson, ele já tinha... Tem que ter bolo. Para Nova Vida. É bom ter bolo para Nova Vida. Então, ele já tinha, ele dá as instruções, você faz isso e tal, na hora eu vou fazer aquilo, as instruções básicas. Na hora ele falou assim, Carlos, em vez de falar Cláudio, ele falou, Carlos, você confessa Jesus como Senhor? Eu dei ali uns 3 segundos, falar, não, ele vai mudar o nome. Eu olhei assim para ele não mudou. Sim! Não, eu falei assim, sim. Ele falou, fala mais alto. Sim! Aí ele batizou. Aí depois eu conversei com ele, falei, pastor, o senhor me chamou de Carlos. É Cláudio. Eu falei, foi? Foi. Não tem problema não, lá os anjos apagaram lá e registraram o nome correto. Na verdade, um nome que nem você sabe. Ele se saiu bem lá na hora. Mas glória a Deus por isso. Eu fui enxertado no corpo de Cristo. É por isso que no momento da ceia, as crianças não participam. Os convidados, os que não conhecem, não participam da ceia, porque só podem participar da ceia quem é enxertado em Cristo. É verdade que os nossos pequenos, por uma questão de fé, e dos tais é o reino de Deus, nós damos ali uma fração do suco, ou após aquele momento, do pedaço de pão, mas eles precisam ter a experiência deles. Precisam. E eu conversando outro dia contigo, a respeito sobre os nossos, sobre Andressa, sobre Nicolas, a gente tem falado a respeito disso. Eu louvo a Deus pelo ministério infantil. Os irmãos têm, assim, falado de Jesus para os nossos filhos, têm ensinado, têm falado sobre batismo. E Jamei, inclusive, nos instruiu para impor as mãos dos nossos filhos, para que eles sejam batizados no Espírito, porque aí não tem conversa. Né? E aí eu já vou finalizando aqui, Éder, a nossa parte. Aproveito e explicitando essa questão.
Por que que os católicos batizam crianças? Por que que a igreja presbiteriana também batiza? Por que que nós não batizamos? Nessa via de regra, nós não batizamos, tá? Agora, há situações, que situações? E aí é o pai e a mãe que vão nos ajudar. Já batizamos. Olha o caso de Arthur. Arthur foi batizado com quantos anos? Era visível a experiência que Arthur teve com Cristo. Tem crianças com 5 anos de idade que têm essa experiência com Cristo. A gente percebe. A filha de Jamê está com uma dificuldade ela mora lá na Inglaterra, que uma criança de 3 anos de idade quer ser batizada. De manhã, tarde, de noite, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Os pais, e aí tem pistas, tem indícios que os pais que vão nos ajudar a fazer o processo. Tá? Então, é uma escolha. Tem que haver o crer, né? A fé, e tem que haver também o arrependimento. Arrependimento de quê? Da vida sem Cristo. Amém. Ô, Carl. Oi. Só finalizando aqui minha parte. Eu até comentei contigo, quando você falou sobre esse assunto, sobre a Andressa. Eu acho que os irmãos não sabem dessa, Lu. A Andressa pegou, Luísa, e falou assim para a Marcinha: ô mãe, eu queria, como que é? Eu vou, quando Jesus voltar, se Jesus voltar agora, o que vai acontecer? Mais ou menos assim. Aí Marcinha foi explicando. Mas mãe, eu não sou batizada ainda. Mas não tem problema não. Quem vai me batizar vai ser Jesus lá no céu. Essa não é fraca não, viu? Aí eu falei, ô filho, eu não pensei nisso não, viu? Mas que interessante, imaginei, que legal. Ela, pai, falou para depois contando, né? Eu falei, que interessante, você vai ter um privilégio que nós não tivemos. Esse que revelação, hein? Ser batizado por Cristo, ela tem uma revelação tremenda. Pois direto dele. Na sua. Amém. Eu acho interessante também a questão da revelação que ela tem, da importância do batismo, né? E Jesus voltando agora, ela precisa ser batizada a qualquer forma, nem que seja com o próprio Jesus batizando ela. Mas que vai ser, vai, né? Amém. E eu vi uma frase, Cal, finalizando aqui minha parte, que diz assim: o batismo é um sinal visível de uma realidade que acontece no mundo espiritual. Eu achei muito interessante. O batismo é um sinal visível de uma realidade que acontece no mundo espiritual. Então, cremos nisso. Se a gente tivesse um óculos 3D na hora do batismo, a gente ia ver tanta coisa que a gente nem imagina. Então, glória a Deus. Amém. Pela família, pelo corpo de Cristo, aqui representado, né? Parte do corpo. Somos um em Cristo por causa do batismo no Senhor. Aleluia. O texto de referência que fala sobre essa imersão no corpo de Cristo é Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Só para confirmar aqui, tá? Para os irmãos. É isso, irmãos. 1 Coríntios 12 é isso. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Fomos batizados em um corpo. E só eu não poderia deixar de falar a respeito das crianças. Louvamos a Deus por essa turma que tem assim injetado, inculcado Cristo no coração dos nossos filhos. Agora, a responsabilidade dos pais. Nós não podemos, e há um costume evangélico de que, não, meu filho é salvo, precisa falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus para os nossos filhos. Eles não herdam fé. Eles percebem a experiência que nós temos com Cristo,
E eles precisam ter a experiência deles. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Que o Senhor possa gerar no coração de cada um de nós essa revelação do que é o batismo. Não só para aqueles que estarão chegando, mas para a nossa vida no reino de Deus. Não somos mais escravos do pecado, porque a dívida foi paga, o velho homem foi morto no batismo. Amém? Deus é bom. E